Olá, pessoal. Então, ainda falando sobre o Kostenberger, o livro Heresia da Ortodoxia, falando ainda da questão das variantes. Eu falei no vídeo anterior, comecei a falar sobre esse tema. Agora, dando continuidade, né? Ainda sobre essa questão da confiabilidade do texto, mesmo diante de tantas variantes, né? O Kostenberger, ele alega existe uma pequena quantidade de variantes significativas e, mesmo assim, nossa crítica textual ela consegue determinar com razoável grau de certeza qual é o texto original. Tá? Por exemplo, Marcos 1,14. Marcos 1,14 diz que Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Tá? Alguns manuscritos do V século, como o Codex Alexandrino, o Codex Beza, trazem Evangelho do Reino de Deus. Bom, existe uma pequena variação aí. Essa variação ela é óbvia. Por quê? Porque Reino de Deus é um texto comum no Evangelho de Marcos. Então, provavelmente, esse copista aí, Marcos 1,14, ele mudou de Evangelho de Deus para Evangelho de Reino de Deus para ficar compatível com o resto do Evangelho. Agora, tem muita diferença entre Evangelho de Deus e Evangelho de Reino de Deus? Talvez tenha, mas dificilmente isso é motivo para preocupação. De qualquer maneira, as evidências textuais deixam claro que Marcos escreveu Evangelho de Deus ali em Marcos 1,14. Então, nós somos capazes de, com os manuscritos que temos, concluir sem sombra de dúvida de que o texto original é Evangelho de Deus. Onde aparece o Evangelho de Reino de Deus foi uma tentativa do copista de acertar o texto. Tá? Um outro exemplo. Temos exemplos de variantes significativas? Temos em 1 João 5, capítulo 5, versículos 7 a 8. É um trecho, um versículo que ficou conhecido como Coma Ioannon, né? Que ele fala assim: pois os que dão testemunho são três: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Tá? Essa referência ao Pai, a Palavra e o Espírito Santo é o único lugar em que aparecem as três pessoas juntas. Então, isso não está presente em centenas de manuscritos gregos. Então, o mais antigo manuscrito que aparece é um manuscrito do século X. A variante não é atestada pelos pais gregos, está ausente em quase todas as versões mais antigas. No final das contas, essa variante acabou sendo incluída no texto Receptus, porque o texto Receptus usa os textos bizantinos. Então, a versão King James acabou incluindo essa versão, esse verso. Né? Agora, de qualquer maneira, ele com certeza é uma variação significativa, mas a crítica textual consegue identificar que é uma interpolação. De qualquer maneira, a Trindade ela aparece em vários outros versículos do Novo Testamento. Né? No Evangelho de João, logo no começo, o princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Enfim, você não tem maiores dúvidas. Então, ela vai acabar não trazendo muitas consequências. Né? Um outro exemplo de variante significativa é o final longo de Marcos. Marcos termina no versículo 8. O que a gente tem do versículo 9 ao 20 é um acréscimo que aparece em alguns manuscritos mais recentes. Os mais antigos, por exemplo, o Códex Sinaítico, o Códex Vaticano, não tem esses versos do 9 ao 20. Também ele não é citado em Clemente de Alexandria e nem em Orígenes. Os textos usados ali são atípicos do Evangelho de Marcos. Então, nós conseguimos dizer com razoável certeza de que esse verso do 9 ao 20 é uma interpolação. Tá? Agora, a crítica textual consegue dizer isso, consegue dizer que é uma interpolação. Agora, por que essa interpolação aconteceu? Muito possivelmente porque a última folha do Evangelho de Marcos se perdeu. Tá? Alterações realizadas por motivos teológicos. Né? O Bart Ehrman cita algumas.
Por exemplo, ele cita 1 Timóteo 3,16, em que está escrito aquele que se manifestou em carne. E alguns manuscritos dizem Deus se manifestou em carne. Então, existe uma intenção teológica. Para o Bart Ehrman, essa modificação foi com intenção teológica. Tá? Outro texto é quando aparece João 19:40, em que o corpo de Jesus estava sendo preparado para o sepultamento. O texto diz: tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho. O Códex Alexandrino, do século V, traz o seguinte: tomaram o corpo de Deus e o envolveram em panos de linho. Tem impacto doutrinário? Sim, com certeza tem. Agora, tem a razão da alteração? Bom, provavelmente ela reforçar o papel divino de Deus, segundo Bart Ehrman. Agora, são dois exemplos que a crítica textual consegue recuperar o texto original. O Kostenberg, como é que ele responde esses dois casos? Bom, em 1 Timóteo 3,16, nessa mudança, nós temos que Deus se manifestou em carne, né? A palavra Deus aí, ela está com uma nômina sacra. Ela aparece com duas letras, o sigma e o teta e o sigma, tá? No entanto, a expressão aquele que também são duas letras. É o ômicron e o sigma. Então, veja, é possível que o copista tenha se enganado. Tenha sido um simples deslize, não tenha sido uma alteração ideológica, como Bart Ehrman sugere. Então, ele sugere que todos os casos em que isso acontece foi por intenção teológica. Mas, na verdade, não necessariamente. Tá? Agora, de qualquer forma, a crítica textual foi capaz de recuperar o texto original. Então, a essência do argumento do Bart Ehrman parece frustrar os seus próprios objetivos, porque ele usa alterações feitas por escribas, baseados em motivos teológicos, como razão para justificar por que não temos como conhecer o texto original, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, ele precisa supor que é possível conhecer o texto original a fim de provar essas alterações. Então, afinal, temos ou não temos o texto original? Como é que ele sabe que são alterações? Ele está presumindo um texto original. Então, ele está admitindo que a crítica textual consegue recuperar o texto original. Então, isso o Kostenberg aponta como contraditório no argumento do Bartierno. Bom, outra questão que o Kostenberg argumenta, o impacto das variantes não resolvidas é muito pequeno. Por exemplo, ele dá um exemplo de variantes não resolvidas. Marcos 3,32 diz assim: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Algumas variantes vão ter assim: tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Bom, tem uma diferença aí entre ter ou não ter a referência às irmãs. Dá para decidir? Não. A crítica textual não consegue resolver, porque metade dos argumentos está para um lado, para o outro, não dá para chegar a um consenso. Agora, temos outro texto que fala, em Mateus 13,56, que fala que Jesus tinha irmãs. Então, o fato de ali, naquele trecho, estar se referindo a irmãs ou não, vai fazer pouca diferença. Então, é um exemplo de uma questão não resolvida pela crítica textual, mas que acaba não tendo muita diferença. Um outro exemplo é Marcos 7,9, diz assim: disse-lhes ainda, sabeis muito bem rejeitar os mandamentos de Deus para estabelecer a vossa tradição. Algumas variações vão dizer assim, para guardar a vossa tradição. Agora, qual a diferença de para estabelecer a sua tradição e para guardar a vossa tradição? Quer dizer, praticamente nenhum. Né? Então, é uma questão que, uma variante que a crítica textual não consegue resolver, mas seja para um lado, seja para o outro, não vai fazer muita diferença.
Outra questão, 22, Lucas 22, 43, onde fala do suor de sangue, que Jesus suou sangue, né? Não podemos saber qual é a versão certa, porque ora vai ter essa parte, alguns manuscritos vão ter, outros não vão ter, não conseguimos resolver essa questão. Mas em termos doutrinários, vai haver diferença? Não vai haver muita. Outro exemplo, Marcos 1, 41, em fala que Jesus viu um leproso movido por compaixão. Outras variantes vão dizer, Jesus viu um leproso movido por ira, né? Bom, em outros lugares, Jesus é movido por ira, em Marcos 3,5 ou em Marcos 10,14. Então, não é o único lugar que Jesus está irado, tá? Agora, vai fazer muita diferença? Quer dizer, no final das contas, independentemente de qual seja a leitura original, Marcos 1,41 não diverge do Novo Testamento, porque se Jesus ficasse, aquilo fosse motivo de irritação para Jesus, ora, Jesus ficou irritado em outros lugares, em outras passagens também. Então, não seria tão absurdo. Há maiores consequências. Então, conclusão: tendo em vista que a maior parte das variantes textuais é insignificante e que nossa metodologia de crítica textual é capaz de identificar quais leituras significativas são originais e quais são secundárias, podemos ter certeza de que o texto que temos é, em essência, o texto que foi escrito no primeiro século. Muito obrigado, então.